É com grande alegria que estamos com mais um programa Café com Ideias do Centro de Educação para o Pensar, Editora Sofos, de Florianópolis, Santa Catarina. Este programa abre uma nova série de lives que iremos chamar Fazer Filosófico ND, ou Notre Dame. O tema geral, Conheça-te a ti mesmo. O programa Fazer Filosófico ND é uma parceria da rede de escolas Notre Dame, os estados do Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, demais cidades, com o programa Educar para o Pensar da Editora Sofos, aqui de Florianópolis, Santa Catarina. Queremos convidar vocês, professores da rede Notre Dame, para participarem com perguntas, contribuições, comentários, pois seremos assessores prontos para lhes responder. Convidamos ainda professores das redes públicas e privadas das mais diversas regiões do nosso Brasil para dialogar conosco. Fazer Filosófico ND. Nos tempos atuais, nunca foi tão necessário desenvolver a arte do pensar, e ouso dizer, do bom pensar. Por isso, o Centro de Educação para o Pensar, da Editora Sofos, desenvolve há 32 anos o programa Educar para o Pensar, junto com escolas de todo o Brasil. São redes públicas e privadas. A rede Notre Dame de escolas, composta por escolas nas principais regiões do nosso país, é nossa grande parceira e por isso queremos levar até vocês, amigos e amigas do Bom Pensar, o Fazer Filosófico, esse momento de diálogo, cujo intuito é renovar a esperança da boa educação, da educação de qualidade, crítica, criativa, responsável, sustentável, que é, sim, o único caminho para a construção de uma sociedade mais justa e cidadã. A sala de aula se transforma, assim, numa grande comunidade de aprendizagem investigativa. E a aprendizagem se torna investigativa, sim, pois aplicamos a metodologia aqui do programa Educar para o Pensar, LIDA, ler, investigar, dialogar e agir. Há 32 anos estamos levando essa boa nova, como nós chamamos, a todas as regiões desse nosso Brasil, do Iapoque ao Chuí. E, claro, a rede Notre Dame, essa grande parceira, em vários estados aqui do nosso Brasil, ela se faz presente levando essa boa nova da educação de qualidade. Vemos aí diversos movimentos no Brasil, educação é isso, educação é aquilo, mas o que nos move como professores é justamente isso, o fazer filosófico, pedagógico do bom pensar. Bom, nós temos aqui hoje o Fazer Filosófico ND, que é essa nova temática, e tem a abertura dessas lives, que serão expostas à rede Notre Dame e também a todo o Brasil, alguns professores de algumas escolas. Então, nesse exato momento, cada um, os 4 professores, aliás, 3 professores e uma professora, irão se apresentar, irão dizer ao que vieram, e aí depois então nós damos sequência à nossa atividade. Chamo para iniciar o professor Márcio. Olá, pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. É um prazer, uma honra e uma responsabilidade, né? Porque falar de filosofia é algo tão importante na sociedade que a gente vive e a gente precisa estar sempre atento. Então, meu nome é professor Márcio, sou professor de filosofia do Colégio Notre Dame de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Olá, professor Wellison. Olá, pessoal. Meu nome é Wellison Correia, sou professor do Notre Dame Recreio. É um prazer falar com vocês, Luciano, Francisco, Angélica, Márcio. E uma satisfação aqui ter esse momento de reflexão filosófica, de contribuição para o bom pensar. Esperamos fazer desse momento um momento muito produtivo, muita alegria. Um prazer estar com vocês, pessoal. Obrigado, professor. Professora Angélica, bem-vinda. Olá, pessoal. Meu nome é Angélica, sou professora do Colégio Notre Dame Aparecida e espero que seja um momento de muito aprendizado. Professor Francisco. Bem, gente boa, gente bonita, que grande alegria, é com uma grande satisfação também que estou aqui fazendo parte desse momento tão especial. Me sinto privilegiado, realmente, De vez em quando a gente se pergunta assim, né? Mas por que eu, né? E graças a Deus posso dizer que isto me dá uma grande alegria. Meu nome é Francisco Rocha da Silva,
Eu sou casado, olha aí, já delimitei território, né? Tenho 2 filhas lindas, maravilhosas. O DNA da esposa é superior, né? Então, por isso, eu moro aqui em São Paulo, trabalho no Colégio Notre Dame Rainha dos Apóstolos, né? E exerço a função aqui de coordenação de pastoral e trabalho com ensino religioso e filosofia. Dentro da minha graduação, eu sou formado em magistério, né? Uma raridade, né? Visto que já são mais de 30 anos em sala de aula, tentando aprender a me adaptar cada vez mais com os estudantes, né? E, por incrível que pareça, até agora ainda não me acho pronto, né? Sou formado em teologia, ciências religiosas, sou formado em história e geografia pela Unisc, né? Santa Cruz do Sul, né? Já morei nos Pampas Gaúchos aí. Também tenho pós-graduação pela PUC de São Paulo, pela Universidade Claretiana e pela FMU aqui de São Paulo mesmo. Tá? E aí, aprender sempre. É isso aí. Obrigado, professores. Apresentação de cada um. Agora, então, nós iremos novamente uma nova rodada nesta primeira parte. Fazer Filosófico ND. Esse é a abertura dessa live, com o tema Conhece-te a ti mesmo. Então, agora a gente convida o professor Márcio para que nos apresente a sua temática, a busca e o cuidado do eu. Vamos lá. Obrigado, professor Luciano. Eu vou introduzir o tema aqui. Eu acho que confesso para vocês que esse é um tema que me agrada muito falar. Sócrates, embora tenha falecido há muito tempo, e embora talvez também falamos às vezes que o próprio nome de Sócrates, a sua própria história, seja uma lenda. Então, partindo por esse princípio, eu gosto muito da poesia, eu gosto muito da imaginação, eu gosto de fluir a filosofia por esse caminho. E eu quero falar um pouquinho sobre o cuidado de si, sobre o conhecer a si mesmo, pela lenda, talvez, que eu gosto de apresentar a história de como Sócrates chega a esta frase, conhece a ti mesmo. Diz a lenda, então, que eu gosto de contar aos meus alunos, que certo dia, lá na Grécia, os pescadores encontram um tridente em Poseidon e resolvem levar até Delfos, acreditavam eles, que era um tridente de Poseidon, já que estava no mar, e resolvem, então, levar até Delfos para que Delfos desse a esse tridente aí um encaminhamento adequado. Delfos era o principal oráculo de Atenas, na Grécia. E então Delfos diz que esse tridente deve ser dado à pessoa mais inteligente da Grécia Antiga, e diz que a pessoa mais inteligente da Grécia Antiga é Sócrates. Os pescadores não acreditam muito porque eles ainda não levam a sério Sócrates, né? Na verdade, Sócrates vai ser levado a sério bem depois. Mas, obedecendo ao oráculo, devolvem, então, ou melhor, levam até a praça pública esse tridente, entregam a Sócrates, e Sócrates aí toma uma primeira atitude da qual ele vai ser marcado por sua qualidade existencial, vamos dizer assim. Sócrates não aceita, ele poderia, em sua pompa, em seu bel prazer, dizer, ok, eu sou mais inteligente daqui, então vamos ficar aqui, vamos fazer uma escola ao meu redor, todo mundo vai me pagar, enfim. Sócrates não faz nada disso. Sócrates se coloca em uma humildade enorme, pega o tridente de volta e sobe até Delfos, e quando ele chega lá, ele encontra, então, a frase que norteia o nosso encontro de hoje. No pórtico do templo de Delfos está escrito, conhece-te a ti mesmo. Essa frase não é de Sócrates, ela o Sócrates absorve ela, a gente acaba sempre ligando a ele, mas essas frases já estavam no templo de Delfos. E quando ele entra no templo de Delfos, ele olha para Delfos e diz, olha, o que significa essa frase, afinal, por que ela está ali? E Delfos diz, olha, Sócrates, não sei o que você quer aqui, mas me diga como eu posso lhe ajudar se você não sabe o que quer. Então, o primeiro contexto que Sócrates se dá por conta, e é um exemplo para nós, nós nos conhecemos? Nós sabemos quem nós somos? Nós realmente sabemos quais são as nossas reais necessidades? Ou nós nos deixamos preencher, nos deixamos enganar
nos deixamos conduzir por aquilo que é externo o tempo todo. E Sócrates, então, olha para Delfos e diz, me diz uma coisa, você mandou dizer para mim que eu sou a pessoa mais inteligente de Atenas, né? E ele diz, mas eu acho que eu sou um ignorante, eu não sei de nada, né? Só sei que nasci, a frase que nós gostamos, né, de afirmar, como de Sócrates, e Delfos vai dizer para Sócrates, Sócrates, aí está porque você é o indivíduo mais inteligente que eu conheço. Porque você é o único, perante todos, que reconhece a sua ignorância. Então, talvez para mim esse é o principal ensinamento que Sócrates deixa para a história da filosofia e nos deixa hoje. Conhecer a si mesmo é reconhecer a nossa própria ignorância. Reconhecer que não sabemos tudo, reconhecer que nós somos eternamente abertos. Aliás, para os gregos, diferente dos deuses, os homens tinham, aliás, duas diferenças para os deuses. A primeira é que os deuses eram eternos, e a segunda é que os deuses viam do Monte Olimpo a totalidade. Os homens não. Os homens, eles são finitos e limitados. Toda ação de um Deus é eterna, pensando na totalidade e na eternidade. Toda ação do homem é pensada a partir da sua própria realidade e da sua própria temporalidade. Então, dizer que só sei que nada sei, reconhecer a nossa ignorância, reconhecer que as nossas ações estão voltadas sobre uma pequena parte do conhecimento, que ela é nossa. Significa que temos que aprender a respeitar outras opiniões, respeitar outras representatividades, respeitar outras formas de expressar o mundo, de sentir o mundo, de conhecer o mundo. O Foucault vai dizer mais tarde que a pior das ignorâncias é a ignorância da ignorância, ou seja, quando ignoramos que nós não sabemos tudo. Mas Sócrates, então, embebecido desse olhar, dessa afirmação, dessa descoberta que ele faz de si mesmo, Sócrates vai dizer, ok, então se reconhecer a ignorância é algo fundamental, então precisamos de um outro passo. Uma vida sem busca não é digna de ser vivida se reconhecemos que somos eternos ignorantes. Então, a frase Pinei, ao todo que representa conhece-te a ti mesmo, tem aqui uma segunda dimensão que é fenomenal. Reconhecer a si mesmo é cuidar de si. E cuidar de si não é ter um narcisismo que me coloca à frente de todos. Cuidar de si é olhar como Sócrates olhou para dentro de si mesmo e pensar que ele sempre pode ser melhor e não pode ser melhor somente para ele, porque sendo melhor para ele, ele vai ser melhor para toda a comunidade. Então, buscar o melhor de si é buscar o melhor dos outros, é buscar o melhor da sociedade, é buscar o melhor do mundo. Conhecer a si mesmo e cuidar a si mesmo andam intrinsecamente ligados para Sócrates. E, para mim, este é o principal legado que ele nos deixa, Luciano. Obrigado, professor, pela tua explanação, muito bacana. Conheça-te a ti mesmo. Fazer Filosófico ND. Essa é a nossa live de hoje. Muito bem, dando sequência, chamo agora sim o professor Wellington Correia com o tema, aliás, o subtema, o conhecimento de si, filosofia e verdade. Olá, pessoal. É um prazer, mais uma vez, falar com vocês. Eu vou partir por esse princípio, né? Conhecimento de si, a filosofia e verdade. E assim como o Márcio, eu vou recorrer lá ao mundo grego. Eu vou também buscar lá atrás, porque essa é uma questão. Quem sou eu? Né? O que devo fazer? O que estou me tornando? São questões importantes, né, dentro da filosofia desde a antiguidade. E eu vou iniciar como referência a um filósofo francês contemporâneo chamado Pierre Hadot, que ele vai falar que a filosofia no mundo antigo ela era muito mais do que uma forma de ensinar, ela era muito mais do que formação, informação. Na verdade, ela era uma formação do indivíduo. Se exercia a filosofia como uma maneira de viver. Né? Então, viver a filosofia que pratica. Era esse desafio também para nós, professores de filosofia, para nós, amantes do pensamento. Então, no mundo grego antigo, né, essa questão que para nós hoje, dentro de um mundo de sociedade, trabalho, consumo, parece até um pouco banal, né, parece até um pouco estranha, pensar quem sou eu, né, o que devo fazer dessas escolas, né, era algo muito valorizado.
E também trazendo um pouquinho do Foucault, ele vai buscar justamente essa referência, né? Essa busca pela verdade sobre si. Ele vai dizer que essa busca se realizava de duas maneiras. Uma que é pelo cuidado de si, e outro poder falar francamente. Então nós vamos abordar aqui essa questão do cuidado de si e esse falar francamente. Esse cuidado de si, né, como o Márcio nos colocou na fala dele, não é assim uma espécie de egocentrismo, ou um individualismo exacerbado, mas seria uma atitude do sujeito de voltar-se para si mesmo, né? Quer dizer, transformando-se em um espírito de inquietude, né? De querer se descobrir. Então, para se conhecer, para cuidar de si, na verdade, o Foucault falava que teríamos que observar algumas das regrinhas, atentos lá ao mundo grego da antiguidade. Primeiro, que era o exame paciente das próprias ideias, pensado o tempo todo, né? Outro era a meditação sobre a morte. E o outro era o estudo da natureza como referência para a vida. Então, esse é o primeiro ponto, esse cuidar de si. Acho que vale observar de novo essas três posições aqui, né? Algumas a gente vai voltar depois. Não dá tempo de a gente esgotar esse assunto agora, mas vale essas pinceladas de sabedoria, né? O exame paciente das próprias ideias, né? Pensado o tempo todo, esse convite. A meditação sobre a morte, porque não sobre a vida. Estudos da natureza como referência para a vida. Esse é o primeiro ponto, então, do cuidar de si. Já o segundo ponto, que é o falar francamente, refere-se, sobretudo aí, pessoal, à necessidade de ser honesto. Mas não apenas com o outro, né? Mas ser honesto, sobretudo, consigo mesmo, né? A exigência de uma honestidade para consigo mesmo. Uma exigência, inclusive, socrática. Esse falar francamente é a parresia, né? Que é do grego a dizer tudo, ter a palavra livre, né? Para Sócrates, por exemplo, a vida autêntica estava justamente em cuidar da alma, buscar a verdade e ser sincero consigo mesmo, né? Esse é um desafio no momento de cuidar de si mesmo, porque quantas vezes, né, não encontramos subterfúgio em nós mesmos, né? E acabamos, de uma forma falaciosa, né, escondendo a verdade para nós, antes de esconder a verdade em algum momento para os outros, né? Então, assim, dentro do mundo antigo, eu ainda quero trazer mais duas escolas filosóficas, assim, para a gente fazer esse momento de reflexão aqui em conjunto. O epicurismo e o estoicismo. Quer dizer, o que essas escolas filosóficas operam a respeito do conhecimento de si? O que elas podem nos ajudar nesse momento de reflexão a respeito desse assunto, né? Então, nós já vimos o Márcio comunicar a palavra de Sócrates, né? Essa questão do cuidado de si que o Foucault nos faz lembrar no mundo grego, né? Essa questão da falar francamente, honestidade para consigo mesmo, né? Como forma de cuidado. E agora nós vamos trazer aqui o epicurismo e o estoicismo. Para o epicurismo, na alma não há maior perturbação, né? Quer dizer, para o epicurismo, a alma ela deve ter, né, o seu bem maior é a tranquilidade. O seu bem. E nada pior, né, do que a perturbação. Então, para o epicurismo, na alma, o maior mal seria, então, a perturbação. E, como consequência, o maior bem seria a tranquilidade, né? E os principais medos que perturbam essa alma seriam os medos dos deuses e o medo da morte, né? Materialista, a argumentação epicurista sobre a morte ela é até famosa, né? Ele vai dizer lá, quando a morte não sou mais, então não há motivos para temer a morte, né? Então o Epicuro vai colocar, olha, quando eu estou, a morte não está. Se a morte está, eu que não estou, então não há motivo para temer a morte. Não há motivo também para temer os deuses. Então, livre do temor dos deuses e livre do temor da morte, o fim último da vida é o prazer. Entretanto, o conhecimento de si na filosofia epicurista está na capacidade de julgar o prazer em nós, né? Que prazer é esse? Ele foi considerado um prazer duradouro, um prazer moderado, um prazer que ele julga necessário.
Podemos pegar um exemplo, o vinho. Né? Vamos supor que a pessoa tome uma taça de vinho e descubra nessa taça de vinho um verdadeiro prazer. Mas se ele transformar a taça de vinho, esse prazer de beber vinho, né, numa espécie de encontro de vida, né, aquilo que se transformou em prazer pode se tornar um vício, e aquilo que se tornou em um vício pode vir a matá-lo. Então não é um verdadeiro prazer. Então a investigação dos nossos prazeres, não a negação deles, seria aí um conhecimento de si para o epicurismo. E a outra escola que eu quero trazer para vocês, esse momento de reflexão, é os estoicos. Para os estoicos, o cuidado de si consiste em uma série de exercícios que eu quero trazer aqui para vocês. Primeiro, um bom exame, um bom uso da nossa razão. Assim, um bom pensar, como a gente abriu a nossa conversa. Não esperar que as coisas à nossa volta aconteçam à nossa maneira. Então, olha só que é uma síndrome desse tempo, né? De um tempo ansioso, né? De um tempo que as pessoas estão estressadas, preocupadas, né? Planejantes. Né? Então, não esperar que as coisas aconteçam à nossa volta, né? Da maneira como a gente imagina que deveriam acontecer o tempo todo. Né? Não nos preocupar com o futuro ou lamentar o passado, visto que o futuro não é nada e o passado também não é. Então, de acordo com os estoicos, pouco a pouco, né, exercitando essas práticas, podemos nos livrar das paixões, desapegar das coisas do mundo, né, e assim terem mais domínio sobre nós mesmos, né, sermos capazes de nos conhecermos melhor. Obrigado. Obrigado, professor Ellison. Obrigado pelas suas palavras, pela ótima reflexão. Muito bem, chamamos agora na sequência a professora Angélica, lá do Colégio Notre Dame Aparecida de Carazinho, com a temática A Investigação sobre Si na Vida Cotidiana. Com você, professora. Obrigado. Pensando na minha fala de hoje, decidi trazer um pouco sobre esse conhece-te a ti mesmo, esse princípio délfico que Sócrates tanto falou e nos ensinou também, para a nossa realidade, para a vida cotidiana, para o nosso dia a dia, para as nossas relações, para as sutilezas do que acontece nos nossos dias. Algumas perguntas para iniciar a conversa seriam: qual a influência das mídias sociais na nossa concepção de mundo? É fato que temos uma grande influência das mídias e como que isso contribui para a forma como vemos o mundo, e qual a influência das mídias também para aquilo que pretendemos ser e também naquilo que pretendemos ter. Como podemos, enfim, atingir a liberdade se não praticamos a autorreflexão? Eu pensando aqui a liberdade como algo muito desejado, né? E principalmente se você vai conversar com os jovens, nas aulas sobre quando a gente vai trabalhar filosofia, o tema da liberdade, ou conversando com os adolescentes sobre qualquer outra questão, eles falam muito sobre a liberdade, como desejam ela, só que às vezes me parece que é um pouco vago a concepção que eles têm e muito desejada, pouco refletida. Então, algumas constatações que é possível se ter sobre esse tema é que, no campo das mídias sociais, é que a pandemia intensificou para mais do que antes, não que isso antes não existisse, mas a pandemia intensificou a alta exposição das pessoas nas redes sociais. E isso escancara um problema, né, que é a falta de consciência de consumo das redes. Se usa de uma forma exacerbada, se expõe muitas vezes de uma forma exacerbada, sem uma consciência clara do que está sendo consumido, sem uma consciência clara daquilo que você realmente está buscando no momento em que você vai fazer uso da sua rede social, enfim. E aí, eu acho que tornamos tão ensimesmados também, diante desse novo contexto, mas ensimesmados sem o exercício da reflexão sobre si mesmo, sem o exercício da busca de conhecer-se de fato
e esse conhecimento de si, e que o princípio délfico, que Sócrates já nos contava. Então, eu acho que podemos pensar, para investigar esse problema, nos perguntar pelo nível de influências externas que motivam as nossas ações no dia a dia, e investigar as raízes daquilo que nos influencia, no momento em que a gente vai decidir algo no nosso cotidiano, qual o nível de influência que temos, porque a forma como as mídias sociais, a forma como essas influências acontecem é sempre de uma forma sutil, silenciosa, e não percebemos como há essa influência, senão pelo exercício da reflexão sobre si. Acho que a prática pedagógica que pode ser trazida para a sala de aula em relação a isso é investigar, levando sempre em consideração o universo cultural dos estudantes, levando em consideração aquilo que eles vivenciam no seu dia a dia, porque essa questão ela interfere na construção de identidade que eles estão passando, nessa busca por se reconhecer, por fazer parte de um grupo, por almejar a felicidade, por almejar a liberdade, e são tantas questões que envolvem o público jovem e também nós mesmos, que um exercício de autorreflexão, e aí o exercício do cuidado, como o Márcio falou, também se tornam essenciais para que essa construção, para que essa percepção de mundo, para que essa formação de identidade seja feita de uma forma coerente, de uma forma consistente e refletida. Acho que é nesse sentido que o Conhece a Ti Mesmo e também nós, enquanto professores, podemos contribuir na construção da identidade dos estudantes e no autoconhecimento de si mesmo. Obrigado, professora Angélica, pelas tuas palavras. Tudo está convergindo justamente para o fazer filosófico ND com a temática Conhece a Ti Mesmo. Somos o programa Educar para o Pensar, juntamente com a Rede Notre Dame de Ensino, levando até você informação, diálogo e sabedoria. Muito bem, chamo agora o professor Francisco, Colégio Notre Dame Rainha de São Paulo, para nos apresentar o seu tema, autoconhecimento e o ser em construção a partir da religiosidade. Vamos lá. Muito obrigado, professor Luciano. Que maravilha. É interessante porque esse é um tema bastante complexo. Porque autoconhecimento e o ser em construção faz parte de cada um de nós. Aliás, estamos nos construindo cada dia, cada vez mais. Né? Aquele que parou de se construir, alguma coisa errada está aí. Porém, o nosso ponto aqui é a partir da religiosidade. Algo tão intrínseco, né? Algo tão pertencente a cada um de nós, que na maioria das vezes nós temos receios, né? Temos um receio enorme de nos aprofundar. Às vezes o autoconhecimento pode parecer para alguns um pouco autoajuda, né? Meio coaching. Não é bem isso que a gente quer tratar aqui. Não esse tipo de autoajuda, mas ajudar-se principalmente. Né? A máxima socrática, que aliás é atribuída a ele, mas que a gente sabe bem, encontrada no frontispício do Santuário de Delfos, dedicado ao deus Apolo, diz assim, Nos te ipsum, conhece-te a ti mesmo. E hoje se aplica de forma contundente em nossas buscas. Por quê? Constantemente estamos nos conhecendo. Conhecer-se é também conhecer o mundo, conhecer a realidade, conhecer a verdade. Aliás, o estudante busca a verdade, o professor busca a verdade, os pais buscam a verdade, o mundo está em busca da verdade. E essa verdade aí que é muito volátil, né? De repente, aquilo que é hoje parece não ser mais depois, e entra aí o conflito.
Não é fácil a gente se ver, porque é melhor a gente ver os outros. Né? Inclusive, o ditado popular sempre diz, olha, o macaco senta sobre o seu rabo e fala do rabo do outro macaco, né? É melhor a gente ver os outros por outras janelas, né? Os julgamentos, as críticas, né? E hoje em dia, né, os cancelamentos. E o medo também de nos encontrar nos faz nos debruçar sobre o outro. Olha só, Lao Tse, né, o fundador do taoísmo, um grande mestre chinês, ele diz que conhecer os outros é inteligência. Conhecer-se a si próprio é a verdadeira sabedoria. Controlar os outros é força. Controlar-se a si próprio é o verdadeiro poder. Olha só, nós estamos aqui, né, citando alguém que viveu 5 séculos antes de Cristo. E por falar em Cristo, a gente não pode deixar de mencioná-lo, já que ele é o grande referencial para o Ocidente. Em Mateus, Jesus diz, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E ele continua, Pai, se possível, afasta de mim este cálice, porém não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. Olha só, nesse momento, Jesus aí está demonstrando o seu autoconhecimento. E também ele faz o aconselhamento aos seus, né? Vigiai e orai, olha, o que precisa fazer? Olha, um outro ponto importante, quando ele diz, olha, espiritualmente eu estou forte, espiritualmente eu me garanto, mas, olha, Senhor, o negócio da carne aí, o negócio pega. Conhecer-se é também saber quais são os limites. Jesus ainda continua dizendo, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Vem cá, mas como é que eu vou amar o próximo como a mim mesmo se eu nem menos conheço quem sou eu? Mais uma vez aí o mestre está dizendo, olha, é importante o autoconhecimento. Há também outro momento, quando ele diz assim, para os apóstolos, quem dizeis vós que eu sou? E aí Simão prontamente, né, o grande, o primeiro Papa diz assim, tu és o Messias, Filipe, calma aí, vai com calma, vai com calma aí, porque o negócio não é bem assim. Às vezes, no ímpeto, nós colocamos aquilo que verdadeiramente está em nós. Buda, ele fala que o autoconhecimento é libertação. E em tempos de pandemia, gente, nós vivemos aí um paradoxo. Ao mesmo tempo em que nos isolamos por obrigação, entramos em conflito. Por quê? Gente, se eu fui capaz de suportar-me durante todo esse tempo, suportar aqueles com os quais eu convivo, que fazem parte da minha família, e mesmo assim permaneci forte, opa, já demonstrou-se verdadeiro conhecimento. E muitas vezes nós paramos, temos que parar um pouco de reclamar, como eu gostaria da aglomeração, como eu gostaria de abraçar. Não dá para ficar lamuriando-se, lastimando-se. Nesse momento, é hora também da gente apreciar os próprios percalços que nós temos. Conhecer-se é estar constantemente em espanto. Né? O que me espanta? O que me faz com que eu, a cada dia, me surpreenda? Todas as vezes que nós buscamos a nós mesmos, nós nos surpreendemos. E essa surpresa nos leva a buscar Deus. Por quê? O próprio hinduísmo, o budismo, né, eles nos ensinam, através do seu cumprimento, Namastê. O ser divino que habita em mim cumprimenta o ser divino que habita em você. Isso é a busca da transcendência. Buscar a transcendência
é buscar o divino que está em cada um de nós. Por isso que a religiosidade é tão importante para eu me descobrir. Aliás, todos os mestres espirituais, né, eles sempre se retiraram para se conhecer, para a introspecção. Não é o individualismo, né? Eu, nesse momento, me isolo, nada mais, mas é encontrar-se a partir do divino. Hoje em dia é difícil, né? Com tantos humores, tantas dispersões, quantas distrações. Não é fácil. Porém, quando nós nos colocamos na árdua missão de conhecer a nós mesmos, nós nos deparamos com grandes surpresas. E é claro, a gente poderia, por exemplo, citar agora, e aí com isso a gente vai finalizando um pouco, Skinner. Skinner, ele é muito interessante, né? O grande psicólogo comportamentalista, quando ele diz o autoconhecimento tem um valor especial para o próprio indivíduo. Uma pessoa que se tornou consciente de si mesma por meio de perguntas que lhe foram feitas, está em melhor posição de prever e controlar o seu próprio comportamento. Porque se eu me conheço, eu me controlo. Se eu me controlo, gente, eu sei me conduzir. O que me faz ver melhor? Sou eu a partir do outro, a partir das minhas relações, a partir de Deus, do divino, do transcendente. Muito bem, professor Luciano, muito obrigado. Passo-lhe a palavra. Certo, obrigado, professor Francisco, a cada professor que também nos abrilhantou com essas fantásticas reflexões. Muito bem, o nosso tempo aqui é curto, né? Todos tenho certeza que tinham muito a dizer, porém, para condensar e para ir para uma segunda parte já depois para os finalmente, nós vamos fazer uma nova rodada, onde cada um coloca rapidamente o fechamento, o coroamento do seu dizer, da sua temática, e tentando trazer alguma coisa para o prático, no chão da sala de aula, lá na sua escola da Rede Notre Dame. Novamente iniciamos a rodada. Eu chamo o professor Márcio para que faça suas considerações finais. Obrigado, Luciano. Eu estou aqui encantado com a fala dos colegas, como a gente tem muito a pensar e muito a refletir no tempo que a gente vive, a simples expressão, como ela é densa, como ela nos traz inúmeras reflexões. Mas é claro, e então eu quero retomar a minha história também para essa segunda parte, porque o Sócrates ele não fica no alto do monte, isso é importante também, né? Ele não fica lá ludibriado com a sua descoberta, ok, agora vamos sentar aqui, então aqui vamos desenvolver uma nova forma de viver. Não, o Sócrates desce para o mundo, ele retorna para o seu espaço, ciente da sua ignorância constante, ciente das suas limitações, ciente da necessidade de buscar, mas, repito o que eu mencionei antes, ciente da necessidade de contribuir socialmente. Porque o conhece a ti mesmo, cuidar de si, repito, em Sócrates, é também uma doação coletiva, uma doação para a totalidade. Então, é interessante vou trazer aqui dois símbolos que me parece que norteiam, que cercam o fazer pedagógico, a prática pedagógica do Sócrates, que é o moscardo e o escultor. Moscardo, o mosquito, no Rio Grande do Sul, aqui no Sul, a gente fala do nosso borrachudo, né? O borrachudo é aquele mosquitinho chato que fica lá incomodando quando a gente está ali quieto, acanhado num canto, às vezes tentando descansar, se concentrar, ele fica em volta, ele não nos deixa ficar quietos. E eu acho que, assim como o moscardo, Sócrates, ele não deixava os seus interlocutores ficarem quietos. Ele deixava o ambiente requieto, não no mau sentido, mas no sentido que ele movimentava a reflexão. Ele colocava as pessoas para pensar constantemente, ele desacomodava as pessoas. Como o moscardo, o Sócrates desacomodava as pessoas das suas certezas, dos seus dogmas, e nós também, como educadores,
eu acho que temos esse papel, essa necessidade do nosso cargo, de estar constantemente desacomodando os nossos educandos, desestruturando suas certezas, desestruturando seus dogmas, fazendo com que eles se movimentem na busca pelo conhecimento, fazendo com que eles entendam a necessidade de sempre mover-se. Afinal de contas, uma vida sem busca não é digna de ser vivida. Então, é nosso papel demonstrar isso aos nossos educandos, perdão, né? Demonstrar nossa eterna ignorância e demonstrar a necessidade de buscar sempre. Incomodar. Parece uma palavra estranha para um professor, né? Mas eu acho que essa palavra é uma palavra interessante. Incomodar os nossos educandos constantemente para que eles busquem sempre. E a outra expressão, né? O outro movimento que eu quero fazer em relação ao escultor. O pai de Sócrates era escultor. O Sócrates mesmo, né? Um dos movimentos que ele fazia, ele dizia que era maêutico, que era parir novas ideias. Mas eu quero me concentrar na outra parte, que é a parte do escultor, porque me parece que neste momento, onde a gente tem tanta informação, onde a gente tem tanta coisa ao nosso redor para ofertar, né, que os nossos educandos têm tantas possibilidades, me parece que o escultor aqui é justamente o que nós educadores precisamos trazer em mente. Quer dizer, aquele indivíduo que está o tempo todo buscando esculpir, buscando descobrir o que há de melhor dentro de cada educando, retirando as arestas, porque, afinal de contas, é isso que o escultor faz, né? O Michelangelo sempre dizia, né, que ele não fazia nada, ele simplesmente tirava o que estava sobrando das pedras. Então, talvez me parece que o papel de Sócrates também era um pouco esse de lapidar as pessoas, lapidar novas ideias. Me parece que esse é um papel nosso como educador no século XXI e continuamente, desde Sócrates ou até mesmo antes de Sócrates, que é incomodar os nossos educandos, fazer com que eles se movimentem e ao mesmo tempo lapidá-los, ao mesmo tempo demonstrar os caminhos, ajudá-los a se encontrar, ajudá-los a se descobrir, tirar essa linda escultura, né? essa pedra preciosa que existe dentro de cada um, né? Porque nós temos infinitas preciosidades em cada escola. Obrigado pelas suas palavras, professor. Novamente, agora as considerações finais, professor Wellison. Obrigado, Luciano. Realmente, né, são várias provocações filosóficas que nós recebemos nesse momento assim, de reflexão, de aprendizado, né, de troca de ideias. Isso é importante, né? Eu acho que o que a gente pode levar para o chão da sala de aula é um pouco essa ideia desse momento, essa vontade de aprender. Esse é um desafio, não apenas para a filosofia, mas para as outras matérias também, para as outras disciplinas dentro da grade da escola. Eu acho que um desafio grande que nós temos, né, como professores de filosofia, é fazer essa filosofia que exercitamos ser prática, né, ser uma forma de viver. Quer dizer, que o aluno até esqueça aquele conteúdo, um conteúdo ou outro de filosofia que ele aprendeu, porque esses momentos de estudo, reflexão, para uma avaliação, eles acabam passando mesmo, mas essa maneira de viver, de entender o mundo, de se espantar-se com o mundo, como colocou Francisco filosoficamente, ela tem que permanecer. Eu acho que esse é o nosso desafio, né? Assim, desse valorizar as questões, né, do aluno diante de uma questão como conhece a ti mesmo, que é quem eu sou, ou o que estou me tornando, e levar a sério essa pergunta e ver que realmente temos motivos para investigação ali, né? E essa questão também de, como a Angélica colocou, né, dentro do mundo digital, da gente saber analisar as argumentações, né? Do mundo grego ao mundo contemporâneo, isso é muito importante, né? Analisar aquilo que nos fala, né? No 7º ano, por exemplo, dedicamos boa parte do ano ao estudo da lógica, né? Essa ciência da argumentação, né? Para que não possamos cair em erros lógicos, como as falácias, né? Tão presentes no mundo cotidiano. Então, então acho que vai ser esse o nosso desafio, né? De trazer essa filosofia na prática, colocar essas questões para os alunos e fazer a gente pensar verdadeiramente nesse ponto, né? Quem sou eu, o que estou me tornando, o que devo fazer, o que eu posso fazer diferente do que eu estou fazendo. Talvez essa seja a grande questão também de Sócrates, né? O que Sócrates levava? Levava essas pessoas a sair dessa sua zona de conforto. Ele colocava as pessoas desconfortáveis. Não porque ele questionava simplesmente o que essas pessoas sabiam, né? Mas eles faziam essas pessoas questionarem a sua própria vida, né? Essas pessoas
elas confessavam, de certa forma, uma verdade para si mesmas. Elas reconheciam que elas estavam mentindo para si. Que elas estavam não só mentindo para os outros, mas mentindo para si mesmas. Né? Então, este talvez foi o maior incômodo que Sócrates pôde trazer. E esse também é uma função do professor de filosofia, né? Incomodar um pouquinho, como colocou o Márcio. Certo, obrigado, professor Ellison. Professora Angélica, suas considerações finais? Obrigado. Pensando um pouco no que a Marta Nussbaum fala, ela tem um texto que fala sobre a pedagogia socrática, que é justamente esse exercício de questionar-se a si mesmo e o mundo também, como o Márcio falou. Então, trazer isso para a sala de aula, né? Uma pedagogia pautada no diálogo, aulas pensadas num diálogo investigativo, e, claro, levando sempre em consideração o estudante, né, como um outro, como alguém que tem uma carga de vivências, respeitando essas vivências. Acho que o caminho para nós, professores de filosofia, mas não só, também para todos os outros professores, é respeitar as vivências dos nossos estudantes, mas procurar investigar, procurar dialogar, para que eles também tenham abertura de construir uma percepção sobre si, consigam construir um discurso sobre si mesmo. É isso. Obrigado, professora Angélica. E eu chamo, então, o professor Francisco para que possa fazer as suas considerações finais. É o seguinte, bom, antes de tudo, eu quero agradecer por esse momento, assim, olha, tão delicioso. Né? Realmente, agradecer pela oportunidade, pela convivência. Não conhecia os meus pares e gostaria de dizer que foi realmente algo dignificante. Né? Estou aqui, olha, embevecido. Foi também um momento de imersão filosófica, né? Que bom, com seus saberes e sabores. Que bom. Muito obrigado a vocês, né, que puderam, né, deram o seu tempo para compartilhar um pouco o conhecimento de vocês, né, para nos engrandecer. Tá? Obrigado mesmo. Bom, professor Luciano, agora vem a parte prática, né? Primeiro agradeço ao grupo, né, e vem a parte prática aqui, é o seguinte. Falar em autoconhecimento é lembrar também do edulcere, né? O edulcere é tirar de dentro, né? Aquilo que está em nós. E só é possível tirar de dentro aquilo que eu sei que está ali dentro. E como é que eu vou saber, né, aquilo que está dentro de mim? É preciso conhecer. E aí a gente passa pelas emoções. Então, aqui algumas dicas bastante práticas que podemos muito bem, né, utilizar especificamente na aula de filosofia, ou na aula de ensino religioso, ou em qualquer outro momento, desde que haja realmente a vontade de fazer o outro sair de si e também conhecer-se. Primeira coisa seria conhecer as emoções. Conhecer os pensamentos, os desejos, os medos, as crenças, as frustrações e a essência de cada um. Por quê? A partir do momento que eu conheço aquilo que me move, tudo se torna mais fácil. Olha bem, são 50 anos de tecnologia, né? Depois, os últimos 50 anos, olha, tecnologicamente o que o mundo, né, abriu-se, porém, durante esse mesmo tempo, não tivemos a evolução do autoconhecimento. Então, aí tem alguma coisa que anda fora do compasso. Enquanto a tecnologia está aqui, aquilo que a gente chama de humano ou mais pessoal, né, regrediu. Quem sou eu? Por que não tenho paz? O que busco? O que me faz falta? São algumas interrogações que nós podemos também proporcionar através, por exemplo, da meditação, outra coisa bastante prática, né? Eu acho que se nós soubermos como utilizar a meditação dentro das nossas salas, dentro das nossas aulas, um momento específico, claro, primeira coisa eu tenho que experimentar, me conhecer, me preparar para depois aplicar. Então, a meditação. Alimentação espiritual, através de quê? De um grupo de reflexão, um grupo de espiritualidade, através da própria arte, da poesia. Então, olha aí quantos pontos bem práticos podemos utilizar em sala de aula. O projeto de vida pessoal, o meu futuro em planos. Quantas e quantas vezes nós
vamos para qualquer caminho, porque eu estou perdido, qualquer caminho me serve. Mas se eu tenho um projeto de vida pessoal, hoje em dia precisamos investir também nisso aí, professor. Fazer lista dos nossos valores, das nossas fraquezas, dos nossos pontos fracos, fortes, do que me eleva, daquilo que me coloca para baixo, conhecer os sentimentos, dar nomes aos sentimentos. Às vezes a gente só conhece aquilo que a gente chama de lugar comum. Vem cá, mas vamos pesquisar. Poxa vida, eu não sabia que esse conhecimento, que esse sentimento que eu experimento se chama isso. E também a prática da resiliência, Participar, por exemplo, do terceiro setor, práticas solidárias, o setor do voluntariado, Acho que são coisas que podem nos ajudar. Fazer parte do grupo de jovens, grupo de oração, grupo de estudos, não como forma de prestar depois alguma responsabilidade, mas de forma desinteressada, ler. E também discutir aquilo que nós lemos, saber o que lemos e principalmente debater os nossos assuntos. Conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo. E os deuses, já dizia Sócrates. E Jesus, e eu finalizo com ele, finalizo com o pensamento dele, claro. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É o tema da campanha da fraternidade do ano que vem. Nós vamos ouvir falar muito disso aí. Tá bom? Obrigado, professor Luciano. Valeu. Obrigado, professor Francisco. Agradeço a cada um de vocês. Bom, vamos encerrando. Eu acho que de tudo isso que vocês falaram, é complexo fazer um único caminho, um único norte. Porém, colocando assim, a nossa live hoje, Fazer Filosófica ND, juntamente com o programa Educar para o Pensar da editora Sopes, com a temática Conheça-te a ti mesmo. Podemos seguir um norte. A própria filosofia nos dá todo esse ferramental para que possamos ajudar as crianças, os adolescentes e os jovens a conhecer-se, a transformar-se, sem cair em modismos que muitas vezes se colocam aí nas escolas. Se faz tudo, menos dialogar, menos fazer filosofia. Então, nós precisamos sim fazer a diferença. Tenho certeza que a Rede Notre Dame está fazendo a diferença no lugar onde está. É a diferença, é o caminho. Então, a Rede Notre Dame, juntamente com o programa Educar para o Pensar, faz toda essa diferença nas escolas, no lugar onde está, juntamente com um grupo de professores, essa comunidade de aprendizagem que investiga, que orienta e também faz a diferença. Outras redes de educação também estão aí também ocupando o seu espaço, fazendo com que esse diálogo vá ao encontro de diversas pessoas, Levar o diálogo, o bom pensar, o refletir, o argumentar, o respeitar, o conviver e ser. Isso é conhecer-se, isso é buscar conhecer-se para melhor conviver. Muito obrigado pela participação de vocês, professor Márcio, professor Wellison, professora Angélica, professor Francisco, Rede Notre Dame de Educação, programa Educar para o Pensar. Nos despedimos aqui, muito obrigado e até o próximo programa Fazer Notre Dame, Fazer Filosófico Notre Dame. Um grande abraço.